Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. Já dei uma olhadinha no nosso programaço de hoje. A gente tem doenças erradicáveis, né? Sim. Uma delas, que é uma doença, por exemplo, que só o ser humano tem. Essa é possível erradicar se tiver vacina disponível, nem todas têm. O Brasil já teve, já foi, ainda é um grande exemplo na área da vacinação. E a gente tinha altas coberturas vacinais. De 2016 para cá, houve uma queda na cobertura de todas as vacinas, né? E que piorou muito com a pandemia. Existem vacinas que devem ser feito reforço ou aplicadas na gestação, por exemplo, a vacina hepatite B, a vacina de difteria, tétano e a partir de 20 semanas, difteria, tétano e coqueluche. A gente foi muito feliz durante a nossa parceria, né? Tanto o escritório, como, né, na vida pessoal, né, os nossos filhos cresceram junto e assim, foi uma coisa que deu muito certo. Em 2012, né, ele constata um câncer, né, câncer de pulmão, muito agressivo, e ele fumava demais, né, e foi fatal. Doeu muito aquela dor, né, aquela morte, né, porque pô, ele tinha um significado todo de uma vida, né, e a gente confessa que eu fiquei muito mal, né, assim, pela ausência dele em todos os sentidos, né. Entendi. E falou como compensar isso, né, como fazer um contraponto disso. Aí, depois de muita tristeza e tal, vamos montar um instituto, né, o Instituto Mário Carli. Nós vamos falar sobre os direitos do portador de câncer. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, com muita informação. Estamos recebendo a pediatra neonatologista e também com doutorado e mestrado em vacinas, doutora Sandra Monteiro. Primeiro, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, tendo essa oportunidade, doutora, de transmitir uma informação de extrema relevância, falar sobre a importância da vacinação. Neste momento, doutora Sandra, muito obrigada, viu? E seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. Falar de um assunto que eu amo, né? De importância a vida inteira. Neste momento, mais importante ainda, nós tivemos uma queda de cobertura vacinal, estamos recuperando. Então é importante que as pessoas saibam com informações verdadeiras, sem fake news, né, sem boatos e coisas que confundem a cabeça das pessoas. Então, assim, vamos passar informações relevantes e informações verídicas, verdadeiras e científicas. Você também, doutora, faz parte de um conselho, né? Eu faço parte do CIFAV, que é o Comitê Interinstitucional em Vacinas e Farmacovigilância, de Vacinas Imunobiológicas do Ministério da Saúde. Né? Então, aqui nós temos informações seguras de quem realmente pode transmitir, né, para todos os nossos telespectadores, assim, para que essas pessoas não caiam nessa desinformação. Hoje temos muitas fake news, né? Muitas pessoas aí transmitindo informações baseadas nos seus próprios interesses. Sim. E é isso que mais acontece, né, doutora? Hoje na internet a gente tem de tudo, infelizmente. É um livro aberto, é uma página em branco, cada um escreve o que quiser, né? Isso. E as pessoas procuram muitas atender, como você mesmo disse, interesses que podem não ser interesses científicos, digamos assim. Como a doutora iniciou a entrevista falando sobre, tivemos uma queda na vacinação, uma queda importante, né, doutora? Isso. Isso pode refletir muito negativamente para as futuras gerações.
Com certeza. Brasil já teve, já foi, ainda é um grande exemplo na área da vacinação. Um exemplo para o mundo todo, muita gente já veio aqui participar da logística, por exemplo, das nossas campanhas, né? E a gente tinha altas coberturas vacinais. De 2016 para cá, houve uma queda na cobertura de todas as vacinas, né? E que piorou muito com a pandemia, né? Então, assim, a gente vê o ressurgimento de algumas doenças. A gente tinha já o certificado de erradicação do sarampo conquistado em 2016, que não tínhamos de eliminação, né, na verdade. Não tínhamos casos de sarampo no país há vários anos, né? E a Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, concedeu ao Brasil esse certificado. Em 2019, o sucesso da vacina, na verdade, Elga, ele é o seu grande algoz, porque assim, faz sucesso, a vacina controla a doença, as pessoas não conhecem mais a doença, deixam de ter medo da doença. Isso é verdade. E aí começa a ter medo dos pequenos efeitos colaterais de algumas vacinas, ou mesmo por desconhecimento não levam, né? Fala, olha, quem que teve sarampo? Não foi nem nem vacina, ninguém mais tem, né? Exato, aí parou de vacinar, cai a cobertura vacinal, sem contar que ela vinha mais baixa um pouco, e acumula um bolsão de suscetíveis, aí a gente teve surtos de sarampo, porque o sarampo tinha no mundo. Sim, né? Então pessoas vieram, né, trouxeram o sarampo, o vírus do sarampo em alguma viagem aérea, por exemplo, e chegaram no país e esse espalhou nessas pessoas sem vacinação. Né? Então, a gente teve em 2019, perdemos o certificado de erradicação, de eliminação do sarampo. A boa notícia é que depois de um investimento muito grande do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde como um todo, no microplanejamento, para que cada município, cada região tivesse um estudo das suas condições para aumentar a cobertura vacinal, a gente conseguiu aumentar, né? Conseguiu controlar com campanhas feitas principalmente antes de 2020, teve muita campanha da vacina tríplice viral, que tem o sarampo, né? E dia 12 de novembro, agora, nós reconquistamos o tão querido certificado de eliminação do sarampo no país. Olha que maravilha! Olha que coisa boa. Nós não temos sarampo no país há mais de 3 anos, estamos sob controle com a doença, graças a Deus. Mas tem no mundo. Tem no mundo, não tem no Brasil no momento, né? Sim, estamos sob controle, nossa cobertura vacinal melhorou, mas se a gente descuidar, pode voltar. O vírus está aí, ele volta, a pessoa continua suscetível. Sim, as pessoas circulam, né? Vão para outros lugares, se não estão com a imunidade. E é fácil saber até de onde veio, porque hoje faz a genotipagem do vírus. Aí você sabe aquele genotipo, onde que ele estava circulando. Então, veio da França, por exemplo, que tinha casos, veio de algum outro país da Europa. Doutora, tem várias doenças, a doutora falou de sarampo, eu lembrei de várias outras doenças que inclusive eu tive na minha infância. Sarampo, catapora, cachumba, que hoje você já não vê mais falar, né? Então, a cobertura alta das vacinas permitiu esse controle. Olha que maravilha. Mas, por exemplo, teve uma queda importante na vacina. Coqueluche também. Exatamente, na vacina DTP, que está dentro da vacina Penta, que faz aos 2, 4, 6 meses de idade. E com reforços aos 15 meses e aos 4 anos. Com essa queda, a gente está tendo muitos casos de coqueluche, inclusive com óbitos. Olha só. Aqui em Cuiabá, nós tivemos em uma escola que colocou, a escola até dos meus netos, que colocou um aviso que a gente tinha crianças com a coqueluche confirmada. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em não deixar cair a cobertura vacinal para não ter. Em São Paulo aumentou absurdamente o caso de coqueluche, nós tivemos óbito no Paraná, tivemos óbito na Bahia, tivemos óbito em outras, na Bahia foi inclusive este mês ainda, uma criança de 9 meses de idade, que por sinal a mãe não recebeu a vacina durante a gestação, e a criança chegou no hospital, foi internada com a coqueluche, não tinha uma única vacina. Nenhuma única vacina de nada. A mãe não vacinou a criança de nada. Essa criança, infelizmente, no começo do mês, também lá na Bahia, morreu de coqueluche. Uma doença evitável, né? Uma doença que, além de poder levar à morte, é uma doença com uma morbidade importante. A criança sofre muito. Se alguém quiser, pesquisa aí na internet como é a tosse paroxística da coqueluche.
Sim, é algo horrorosa. muito Veja uma imagem, é uma incomodante tosse que a criança tosse, 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 até perder o fôlego. Sim. Faz um guincho para conseguir respirar, fica cianótica, roxinha, Sim. porque não consegue respirar. Demora muitas semanas, meses até, com esse quadro. Poderia ter sido evitado, né? Uma simples vacinação. Uma doença evitável por vacina, uma vacina que se usa desde a década de 1950, uma vacina segura. Doutora, a doutora tocou no assunto em relação à mãe não vacinou quando estava gestante. Sim. Existe esse cuidado que as gestantes Sim. também, porque a criança ela nasce e fica com a imunidade apenas da mãe, né? Sim, ela recebe anticorpos passivos pela mãe para protegê-la nos primeiros meses de vida. Esse anticorpo não vai durar para sempre. Ele vai desaparecer em determinado momento, dependendo do anticorpo. Ela passa um pouco também pelo leite materno. Mas na gestação, ela deve ser imunizada sim. Existem vacinas que devem ser feito reforço ou aplicadas na gestação. Por exemplo, a vacina hepatite B, a vacina difteria, tétano e a partir de 20 semanas, difteria, tétano e coqueluche. Né? Se ela não tiver nenhuma dose, ela faz uma dose dessa DTPA, que chama, difteria, tétano e peia de coqueluche, de pertussis, e mais 2 de difteria e tétano, evitando o tétano neonatal, né? Que já foi causa muito importante de morte de recém-nascidos e mesmo da mãe, né? E evitando a coqueluche até que aos 2 meses de idade, a mãe vai passar anticorpos, até que aos 2 meses de idade a criança receba a vacina também, né? Então, é muito importante que a gestante faça o pré-natal, né? E que o obstetra do pré-natal indique as vacinas. Tem que ter essa orientação, né? Porque às vezes a mãe realmente ela não tem esse pode ir conhecimento. direto à unidade de saúde também, que na unidade de saúde pública está lá a lista de vacinas que ela deve fazer. Vai com a sua caderneta e faz. Mas é importante que o obstetra indique. Com certeza, doutora. É importante que vá fazer o pré-natal. Faça o pré-natal, né? E tenha esse cuidado. Isso. E vamos dar aquela paradinha para o intervalo, mas já dei uma olhadinha num trechinho do próximo bloco. As vacinas são 100% seguras. Não existe nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de imunobiológico 100% seguro. Todos têm, dependendo da pessoa, o risco de eventos adversos. Sim. Por exemplo, se há um imunodeprimido, de qualquer causa, porque nasceu com uma doença, uma imunodepressão desde que ele nasceu, uma imunodeficiência, né? Ou se ele toma algum medicamento que leva à imunodepressão, ou se ele adquiriu, por exemplo, com HIV, adquiriu a doença, né? Ele vai ser ou se usa quimioterapia, por exemplo. Entendi. Né? Ele vai ter a imunidade comprometida. Então, essa pessoa não deve receber vacinas de vírus ou bactéria viva. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso com a doutora Sandra Monteiro. Doutora Sandra, as vacinas são 100% seguras? Não existe nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de imunobiológico 100% seguro. Todos têm, dependendo da pessoa, o risco de eventos adversos. Sim. Por exemplo, se há um imunodeprimido, de qualquer causa, porque nasceu com uma doença, uma imunodepressão desde que ele nasceu, uma imunodeficiência, né? Ou se ele toma algum medicamento que leva à imunodepressão, ou se ele adquiriu, por exemplo, com HIV, adquiriu a doença, né? Ele vai ser ou se usa quimioterapia, por exemplo. Entendi. Né? Ele vai ter a imunidade comprometida. Então, essa pessoa não deve receber vacinas de vírus ou bactéria viva. Entendi. Porque, mesmo atenuado, na pessoa que não tem nenhuma imunidade, ela pode desenvolver a doença pela vacina. Então, por isso é importante que o pediatra avalie a criança e indique a vacinação. Mas isso é raro. A pessoa que tem imunodeficiência vai saber, porque ela vai ter outras coisas muito mais graves. E já vai tomar esse cuidado, Já né? vai tomar, e daí ela vai ter vacinas substitutas ou não, né? A gente tem de vacinas vivas, por exemplo, a BCG, que faz ao nascimento, né? Que é mais rara ainda ter uma imunidade nesse início, né? Nós temos a tríplice viral, que a gente falou, sarampo, cachumba, rubéola, mais a varicela, que tem isolado e tem na tetraviral, que soma com a tríplice.
a febre amarela, agora a vacina da dengue, são vacinas de vírus vivo. Então, as pessoas que têm imunodeficiência comprovada, mesmo, não é, o meu filho tem um monte de resfriado por ano, ele tem a imunidade diminuída. Não, é completamente diferente. Entendi. Tá? Toda criança saudável, imunocompetente, tem em média de 8 a 10 resfriados por ano, quadros respiratórios. Isso é normal, tem né? N vírus, isso é normal, rinovírus, adenovírus, os próprios coronavírus, não Covid, né? Tem muitos, então ela pode ter muitos, e esses vírus mutam muito, a criança pega, né? Aí ela chega na escola, passa para o coleguinha, muta no coleguinha, passa para o outro, volta para ele, né? Então isso é toda natural criança, acontecer, né, doutora? quando ele tem uma imunodeficiência, esse quadro vai virar uma pneumonia, um quadro, uma meningite, uma pneumonia com derrame pleural, uma septicemia, casos muito mais graves. Tá? É diferente da criança que tem vários resfriados por ano. A imunodeficiência, ela é isso que eu te falei, ela evolui com quadros graves. Não vai ter vários resfriados por ano, não. Vai ter pneumonias de verdade, vai ter meningites de repetição, sabe? Então é diferente. São doenças graves. Graves, né? E existem as vacinas que são inativadas ou feitas de engenharia genética, né? Por exemplo, a hepatite B é uma vacina recombinante, a meningo B, a HPV. Então, essas vacinas são inativadas. Elas podem ter eventos adversos também, mais raros, geralmente dor local, vermelhidão no local, eventualmente uma febre. É extremamente mais difícil ter um quadro mais sério, extremamente mais difícil. O pós-pandemia, quando teve a vacina do Covid e teve essa resistência muito grande em relação aos pais vacinarem os filhos por não sentirem segurança da vacina do Covid, isso virou um efeito cascata, né, doutora? Isso atingiu outras vacinas que já faziam parte, já era algo Sim. natural. Então, hoje eu converso com pessoas que simplesmente não vacinam os filhos. Quais são os riscos? Então, a vacina Covid é uma vacina segura, né? Hoje a gente está usando só a vacina de RNA mensageiro, né? Que muita gente, por desconhecer o que significa isso, fica lembrando da genética que a gente aprendeu das ervilhas lá no ensino médio 500 anos atrás. A coisa mudou muito depois do projeto Genoma. O conhecimento é outro com relação a isso. Alguns médicos, inclusive, precisam se atualizar sobre o que é isso, né? E ela tinha outras vacinas da Covid também, né? Tinha a vetor viral, né? E tinha o vírus inativado. A de vírus inativado, que era a Coronavac, não se mostrou muito eficaz. Ela protegeu, no momento da pandemia, ela valia a pena, porque tinha alguma proteção, né? A de vetor viral, bastante eficaz, mas com mais efeitos colaterais, tanto que deixou de usar. Uma vez que a doença começa a ser controlada, a gente pode escolher a vacina, né? Já vou voltar a falar sobre isso de doença controlada, me cobre. Né? Vou cobrar, doutora. e que eu lembrei agora, que eu acho importante a gente contar. Só para concluir o raciocínio da vacina da Covid, e as vacinas, que tinha mais de um laboratório produtor de RNA mensageiro. E RNA mensageiro, de uma maneira bem simples explicando, é uma forma de gelo, né? Que o gelo, o formato do gelo seria a proteína spike lá, por exemplo. Então essa forminha de gelo é injetada, o organismo reconhece como algo estranho ao organismo e as células apresentadoras de antígeno vão lá, pegam essa forminha de gelo e apresentam para a célula. Aí lá no citoplasma, não entra no núcleo, não interfere no nosso DNA, jamais, é impossível, né? E o ribossomo reconhece essa forminha de gelo e faz o gelo e destrói a forma. Esse gelo é a proteína spike feita pelo organismo igual à do vírus. Aí ela joga para fora da célula, aí as outras células de defesa reconhecem e formam uma defesa contra ela. Entendeu? Então o RNA mensageiro não fica lá, a forminha de gelo vai embora. Entendeu? Ela só entrou lá no congelador, digamos que é o ribossomo, fez o gelo, desprezou, destrói, porque para fazer esse gelo destrói essa forma, né? A célula bota para fora, né? O linfócito bota para fora, e as outras células de defesa vão reconhecendo e formam anticorpos contra esse gelo, que é igualzinho o do vírus, entendeu? Entendi, a proteína doutora. do vírus. Aí ela fala, viu ali, é para destruir esse também. Vai lá e destrói o vírus. Sim, Exatamente. Uma preparação, o organismo já está preparado ali, né? Exatamente, de maneira para combater. bem simples e didática. Sim, eu entendi. Sem riscos. Sim.
Alguém falou da miocardite, teve sim miocardite, né? Rara, mais em homens jovens, né? Rara, assim, 1 para 30 milhões. Isso no de caso vacinados, da vacina da vacina Covid. RNA mensageiro. Né? Sim. Infinitamente menor o risco da miocardite pela doença Covid. Infinitamente menor. Olha só. Tipo 1 para 3 mil. Isso é muito e 1 para importante 30 pontuar, milhões. né, doutora? Sim. Muito importante. E não houve caso de óbitos pela miocardite da vacina. Sim. E N vezes 1000 óbitos por miocardite da doença. A vacina, às vezes, ela mimetiza os sintomas da doença. Até isso a gente chama de plausibilidade biológica, tem que ser. Né? Eu não posso dar... não tem como você ter, por exemplo, gripe com a vacina inativada. É impossível, não tem vírus ali, você não vai pegar gripe. Muita gente fala, mas eu vacinei e tive gripe depois. Impossível. Às vezes é uma alergia, né? A pessoa tudo é dizer... gripe aqui, né, doutora? Não é alergia, um resfriadinho. Não, já te explico. É a mesma coisa que dizer que um leão empalhado te mordeu. Impossível. Adorei. É inativado. Sim. Mas o que acontece? Quando é que a vacina da gripe particularmente é feita? Ela é sazonal, então ela é feita quando há o período que a gente espera ter os casos de gripe, né? E aí ela começa a vacinar quando o vírus já circulando. Eu te contei um pouquinho, a gente começar, que o netinho começou antes de chegar as vacinas, um quadro viral, e eu resolvi fazer ciência, né, e investiguei, e era influenza, quer dizer, ainda nem tinha chegado a vacina e ele já tinha pego a influenza, ou seja, já estava circulando. Sim. Então, aquele que vacinou e teve sintomas gripais depois, provavelmente ele já estava incubado. A incubação é uma semana, 5 a 7 dias. Então, ele tomou a vacina, só que não deu tempo da vacina agir e ele manifestou a doença. Está num período sazonal de epidemia. Mas a culpa é da vacina. Sim. Doutora, eu não vou te deixar esquecer, você falou sobre a doença. Sim. A gente tem doenças erradicáveis, né? Sim. Uma delas, que é uma doença, por exemplo, que só o ser humano tem. Essa é possível erradicar se tiver vacina disponível, nem todas têm, né? Mas, por exemplo, a varíola. Você já ouviu falar em varíola? Sim, já ouvi. Varíola foi uma doença muito epidêmica no mundo, que matou... Matou muita gente. Foram 5 a 10 mil anos de epidemia, matou mais de 3 milhões. Só no Novo Mundo, depois da chegada dos europeus, né, na América, morreram mais de 3 milhões de nativos. Só. Né, assim, eles falam em números estratosféricos de mortos. Né? Teve epidemias que matavam assim, 3, 4, 5 mil indivíduos por semana. Era muito intensa. E era horrorosa em termos de mortalidade e de morbidade. Morbidade é o sofrimento que a pessoa tem com a doença. Sim. Né? E a vacina varíola era uma vacina de vírus vivo, atenuado, uma vacina... que também era de várias doses, o pessoal fica criticando a vacina do Covid. Por que tem várias doses? N vacinas, eu atropelo o assunto, né? N vacinas se faz várias doses. Depois vou dar outros exemplos. Mas a vacina varíola era uma vacina, até hoje, a mais reatogênica que a gente já teve. Olha Só que o medo da doença era tão grande que era preferível enfrentar a varíolazinha que dava a vacina, entendeu? Que era muito mais suave. Com isso, a imensa maioria da população se vacinou, o vírus não tinha onde se replicar, o vírus ele precisa de uma célula para se replicar, né? Ele não tinha, porque estava todo mundo vacinado. Imunizado, né? sim. Com isso, a doença acabou, ela foi erradicada. Não existe varíola no mundo desde 1977. Olha só que No Brasil, maravilha. Desde 1971. Nenhum caso, Nenhum doutora, foi registrado. caso no Olha, mundo que desde maravilha. 1977. Tanto que a vacina que era reatogênica, em 1980 deixou de ser aplicada no mundo. Depois de 3 anos, 0 caso. Não né? tem mais necessidade. Não tem mais necessidade. Então, assim, por que eu vou tomar uma vacina reatogênica se não Sim. existe mais o vírus? Agora, se você tem uma doença grave, né, e você tem a vacina mesmo com alguma reatogenicidade, o risco da vacina é infinitamente menor que o risco da doença. Então, é sempre uma balança, sabe? Entendi. Então, a outra doença que é erradicável é a poliomielite, a paralisia infantil. A gente tinha, assim, em 1980, mais ou menos 350 mil casos por ano de paralisia infantil. Sim. Né? E hoje a gente tem no mundo só 2 países que a gente chama de endêmicos, que nunca deixaram de ter poliomielite ainda, que é Afeganistão e Paquistão. O resto do mundo já erradicou.
Olha que o vírus maravilha. selvagem. Inclusive eram 3 vírus selvagens e hoje a gente só tem um circulando, que os outros 2, um foi erradicado, agora vou me confundir nas datas. Mas já tem mais de 16 anos, por exemplo, que os 2 foram erradicados. Né? Gente, é uma segurança tão grande que você deixa de prestar ao seu filho, né? É uma coragem então, muito grande você não vacinar. Hoje a gente só tem um vírus da polio circulando, endemicamente no Afeganistão e Paquistão, mas um dos vírus vacinais, que era vírus vivo, o tipo 2 principalmente, embora o 1 e o 3 também possam fazer isso, ele, em áreas de baixa cobertura vacinal, ele replicou e ele adquiriu, mesmo sendo um vírus vacinal, readquiriu características, mutou mais de 15% do genoma dele, então ele readquiriu características do vírus selvagem e causa paralisia também. Né? Por esse motivo, tem novas vacinas específicas para esses vírus, menos reatogênicas, e tem a inativada, né? Que é para que mesmo o vírus vacinal mutado tem que ter alta cobertura vacinal para controlá-lo. Né? Então, alguns países da África ainda têm. Né? Então, lá está incrementando a vacinação para pegar também o vírus vacinal. No Brasil, a gente não teve esses casos, né, graças a Deus, porque a gente conseguiu ter, não chegou nos 95%, mas a gente chegou a cair até uns 70 e poucos por cento, já conseguimos Recuperou voltar. novamente. E no Brasil deixou de ter a vacina de vírus vivo. Agora, a partir de 4 de novembro também, não se aplica mais a vacina da gotinha no país. Não, agora não tem mais, Não mesmo? tem mais vacina da gotinha no país. Todas as vacinas da polio agora são inativadas. Só a vacina inativada da polio, a VIP. Né? A VIP. Que é feita aos 2, 4, 6 meses de idade. E aos 15 meses agora não vai ser mais necessário o reforço aos 4 anos. Isso é evolução, porque a gente tem um controle aqui desde 1979. Olha só, doutora. Não temos poliomielite no país. Vacina é um mecanismo de prevenção que você realmente precisa se utilizar, né? Exatamente. É maravilhoso. Doutora Sandra Monteiro, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Quero que você volte mais vezes aqui, passando essa informação. Eu acho muito importante. É algo que faz as pessoas refletirem, né, sobre essa decisão, que é uma decisão importante. Você precisa proteger o seu filho. Hoje em dia, graças à tecnologia e a medicina vem evoluindo muito e proporcionando que a gente tenha esses recursos de prevenção com as vacinas. Então, a gente realmente não pode deixar que a desinformação vença, né, essa possibilidade que você tem de proteção. Não só para os seus filhos, hoje tem vacina para todas as idades, né? Exatamente. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui, doutora. E de mamanda caducando, isso mesmo. A gente precisa ter esse conhecimento. Mas agradeço muito por esse bate-papo e te espero aqui novamente, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o nosso programa continua. Vamos chamar o intervalo, mas na sequência vamos receber doutor Uciel Tavares em um bate-papo incrível. E a partir de agora temos um bate-papo muito especial aqui em nosso programa. Temos uma visita ilustre, estamos recebendo o doutor Uciel Tavares, que está aqui ao meu lado, e eu estou muito feliz em te receber. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra estar participando desse programa que, logicamente, que eu já assisti outras vezes. Olha, muito obrigada. Mas não na condição de convidado, né? Então eu fico muito lisonjeado. Porque eu, na qualidade de né? Eu sou ex-presidente da OAB e tal. Sim, e a gente por fica um pouco afastado né, por 2 mandatos. Olha, é um desafio muito grande, né? E a gente acaba ficando meio afastado, né? Então, estar aqui com você, e estarei aqui quantas vezes for convidado, para mim é um motivo de honra. Nossa, que felicidade, doutor. Eu acompanho o seu trabalho. Acompanhei um pouco da sua gestão na OAB por 2 mandatos. E agora teve um momento especial, né? O senhor participou ativamente agora dessa eleição. Agora, segunda vez, mulher está lá no comando da OAB. A Gisela, né? Sim. Atual presidente, reeleita. Eu tive a honra de trabalhar com ela, né? Ela começou a trabalhar no meu escritório. Não que isso tenha sido determinante, Olha, né? Mas só. Ela começou muito cedo, né? Quando ela veio para a Co-Líder, e ela veio trabalhar no meu escritório, né? E a Gisela
sempre se demonstrou uma grande liderança, né? E não foi por acaso que ela chegou à presidência da OAB, muito determinada, uma mulher forte, né? E ela mostrou isso nessa campanha. Sim. Foi uma campanha, infelizmente, assim, de ataques, né? Então, assim, a gente hoje a forma de comunicação, o Instagram, todas essas formas de comunicação, ela torna a informação muito rápida, muito Sim. imediata, né? Então você faz uma acusação pelas redes sociais, imediatamente ela vira verdade, né? Então, quando você tem que, o homem público, né? Quando você tem que ir atrás para esclarecer um fake news, então você já saiu no prejuízo, né? Então, infelizmente, numa eleição que tinha tudo para ser uma eleição diferenciada, acaba acontecendo isso. Mas a Gisela ganhou e eu tive a honra de ser cabo eleitoral. Olha, que maravilha! Vou dizer que... E que honra para ela! Eu participei de todas as eleições, né? Desde 89 para cá, eu participei de todas as eleições, né? E essa foi especial, né? Houve um racha, né, entre os grupos da OAB. Olha, foi uma disputa assim bem... Foi bem acirrada, mas a Gisela é muito determinada, né? Ela tem o poder, né, da fala, a comunicação. Forte. As mulheres são assim, são né? assim. Elas vão dominar o mundo, né? Quer queira ou não, mas elas vão dominar. Olha, eu vou ter que fazer um gancho. Já dominamos, doutor. Verdade. É que os homens não sabem ainda. Assim, acho que podemos compartilhar, né? Sim, com toda certeza. Na realidade, eu acredito que o que vale mesmo é o mérito pessoal de cada um, né? E você realmente ter a competência para assumir aquele cargo, fazer uma boa gestão, levar isso com responsabilidade em prol da instituição. O que acho que é o grande diferencial, né, no mundo que nós vivemos, é que a mulher ela adquiriu a coragem que faltava antigamente, né? Então, eu vejo um caso, né, de uma profissional, né, que não tem tanto tempo de formada, né, que já está no mercado, está buscando seu espaço no mercado e conseguir, né, ser presidente da ordem. Então, assim, é muita coragem, né? Então, encontra todo tipo de obstáculo, do preconceito da própria instituição, mas ela é muito valente e ela estava muito bem acompanhada, é por isso que ela ganhou. Que maravilha! Doutor, eu acredito que a vida, eu sempre falo isso, é o equilíbrio, né? Eu acredito que precisa dessa visão também da mulher. Então isso aí vai ser sempre benéfico para a classe. A Gisela, ela tem uma característica, né? Quando você está num debate, você está diante de uma crise, né? Quando você tem um ataque muito violento, ela cresce, né? Ela cresce e é muito bacana ver isso daí. Ela tem muita determinação. Que maravilha, então olha aqui. Foi assim, uma campanha gostosa, né? Sim, eu acompanhei um pouco, inclusive eu vou fazer um convite para ela vir até ao programa para a gente ter esse bate-papo também. Agora estou mais curiosa ainda. Se não fosse essa parte dos ataques, né, seria uma eleição muito bacana, que quebrou paradigmas, né? Antigamente sempre tinha um grupo A contra o grupo B, né? Hoje o grupo que inicialmente era da Gisela se dividiu, né? Entendi. E a faixa dissidente ficou em terceiro lugar e o outro candidato, né, que já vinha de uma eleição anterior, né, foi candidato numa eleição anterior, ele ficou em segundo, né? Então, de uma certa forma, a divisão dos grupos foi até bom para a candidatura dela, porque ela deu uma purificada, né? Deu uma oportunidade de oxigenação do grupo, né? Eu acho que foi bem interessante isso. Doutor, o senhor que tem uma trajetória e vem acompanhando e está presente ainda dentro da instituição da OAB, a classe continua unida? Fortalecida cada vez? Acho que passou a eleição, cada um... Existe um objetivo maior? Acho que a instituição é muito maior. Lógico que ainda nós estamos no período de rescaldo ainda, né? Ainda tem alguns xingamentos ainda, né? Sim. Mas eu acho que, né,
tomando posse agora, né? Todo mundo vira a página, né? Tem que virar, né? Porque nós estamos... Ela foi eleita. Sim. Né? Eu tô acostumado de falar nós, né? Eu não fui eleito. Eu nem faço parte da chapa, né? Mas eu sou um apoiador ferrenho, né? E ela foi eleita, tem que, assim, tem que respeitar a decisão dos advogados, né? Que isso daí que todos têm que entender, né? A ordem é muito maior do que as disputas, né, momentâneas, né? A gente amanhã, quem estava separado, amanhã pode estar junto. É assim que funciona. A vida tem que seguir em frente, com certeza. Assim. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta e já curte aí um trechinho do próximo bloco. Em 2012, né, ele constata um câncer, né? Câncer de pulmão, muito agressivo, e foi fatal, né? E foi doeu muito aquela dor, né? Aquela morte, né? Porque pô, ele tinha um significado todo de uma vida, né? E falou como compensar isso, né? Como fazer um contraponto disso. Aí, depois de muita tristeza e tal, vamos montar um instituto, né? O Instituto Mário Cardi. A finalidade desse instituto, ele trata de câncer, tá? A gente fala, né? A gente fala em qualquer lugar que a gente for chamado, nas escolas, em entidades que cuidam de pessoas com câncer e tal. Sim. Nós vamos falar sobre os direitos do portador de câncer, né? Estamos de volta para o último bloco deste programaço de hoje. Doutor, o senhor continua advogando e hoje também tem um trabalho incrível junto ao Instituto Mário Cardi, que também foi um amigo, sócio, que vocês compartilharam aí a carreira juntos também, né? Grande parte da vida. Poderia contar um pouquinho dessa história pra gente? Eu cheguei aqui no Mato Grosso em 86, sou paulista de São Caetano. Vim por um acaso, né, para Mato Grosso. Sério, por um acaso? Por um acaso. Eu era advogado de um banco, né, Banco Bandeirantes na época. E eu vinha para cá a serviço do banco, né? E vinha uma vez por mês, né? Cada vez que eu vinha para cá, você ficava tentado, né? Falando, não, profissionalmente, acho que o lugar que está acontecendo as coisas é Mato Grosso, né? Olha só. E eu peguei e larguei tudo lá, né? Não conhecia ninguém aqui, né? A única relação que eu tinha era o Banco Bandeirantes, né? Que fica lá na Pedro Celestino, né? E vim pra cá, né? Abri um escritório com a cara e com a coragem, sem conhecer ninguém, né? Meu Senhor. E, né, assim, pela experiência que eu tinha na área bancária e tal, eu acabei formando uma grande carteira de clientes, né? Num primeiro momento, só a advocacia de banco, e começou a dar certo, né? Começou o escritório a dar certo e precisava de um sócio, né? Sócio, pô, tudo que eu fiz na minha vida, a gente sempre procurou colocar alguém de confiança. Sim. E no caso do Mário, era a pessoa certa, né? Que maravilha. Uma pessoa de um bom nível intelectual, um advogado, um dos advogados mais completos que eu conheci. E a gente tinha sido amigos de colégio, né? Desde 12 anos de idade. Vamos para Cuiabá? Vamos. Olha só, aí ele veio em 88, né? E assim, a nossa parceria deu muito certo, porque nós éramos os opostos, né? Se completavam, né? Completavam. Ele, um estilo, né, totalmente técnico, né? Eu fazendo o social, sim, fazendo a captação da clientela. Mas o Mário era fora né, da curva, né? Totalmente fora da curva. Era um advogado excelente. E pessoas, o ser humano, fantástico. São bênçãos de Deus, né? Que a gente tem a oportunidade de conviver, né? Aí o Mário, pô, a gente foi muito feliz durante a nossa parceria, né? Tanto o escritório, como, né, na vida pessoal, né? Os nossos filhos cresceram junto.
E assim, foi uma coisa que deu muito certo. E aí, em 2014, em 2012, né, ele constata um câncer, né, câncer de pulmão, muito agressivo, e ele fumava demais, né, e foi fatal, né, durante 2 anos ele ainda manteve com tratamento e tal, mas era muito agressivo, ele morreu com 54 anos. Novo, né? Demais. E foi doeu muito aquela dor, né? Aquela morte, né? Porque pô, ele tinha um significado todo de uma vida, né? E a gente confessa que eu fiquei muito mal, né? Assim, pela ausência dele em todos os sentidos, né? Entendi. E falou como compensar isso, né? Como fazer um contraponto disso. Aí, depois de muita tristeza e tal, vamos montar um instituto, né? O Instituto Mário Cardi. A finalidade desse instituto, ele trata de câncer, tá? A gente fala em qualquer lugar que a gente for chamado, nas escolas, em entidades que cuidam de pessoas com câncer e tal, sim, nós vamos falar sobre os direitos do portador de câncer, né? Questão de aposentadoria, questão de tributo, assim, tudo que for relacionado ao câncer nós vamos falar com essa entidade. Que maravilha. E também, a gente faz algumas palestras, né? A gente, na época da pandemia, fizemos um pouco mais, que a gente fazia muita live, né? Sim. A gente fez uma live que foi um estouro, né, de pessoas assistindo, né? Sim. Foi sobre o tratamento do câncer com canabidiol, né? Né? Sim, todo mundo sabe que é derivado da maconha, né? Aí bem interessante isso daí, a gente chamou 2 oncologistas, um promotor público do Ministério Público, 2 advogados constitucionalistas, a gente foi discutir a questão da legalidade da medicação, porque antigamente era muito difícil trazer essa medicação, né? Você tinha que buscar nos Estados Unidos, tal, e caríssimo, de autorização, né? Também. E a gente convidou também um representante da Anvisa. Olha que maravilha. E, coincidência ou não, 15 dias depois a Anvisa flexibilizou a importação da medicação, e o que diminuiu muito, né, o preço. Então, assim, é uma coisa que é um estigma, né, que as pessoas com câncer ainda têm, né, de achar que ele vai ser tratado com maconha. Não é nada a ver, porque é o princípio ativo da maconha. Não tem, sim, nada a ver com um produto alucinógeno, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente prestou, componente, né? E a gente prestou um grande serviço, né? Porque ele é eficiente não só no câncer, né? Na questão da diminuição da dor, né? Entendi. Mas também o canabidiol, ele é usado no autismo, né? Em pessoas, sim, pessoas com Alzheimer e tal. Sofrem de dor, então, terapia assim, da dor. É um negócio muito interessante, muito, que a gente conseguiu despertar essa necessidade. Então foi um momento muito, muito bacana. E aí a gente começou a fazer o atendimento também às pessoas com o que eu chamo de advocacia pro bono, né? As pessoas que não têm como ir ao judiciário, né? Para buscar uma medicação de alto custo, eles têm a defensoria pública, mas normalmente esbarra numa fila, enfim. Entendi. E nós fazemos só isso, né? Nós atendemos pessoas com câncer que precisam ir ao judiciário para obrigar o poder público a fornecer essa medicação. Então a gente já conseguiu bastante, algumas liminares, né? Olha que maravilha. E assim, isso é gratificante, né? Falar assim, então foi uma forma de homenagear o Mário. É uma corrente do bem maravilhosa, né? Dar essa assistência para as pessoas que precisam
E isso de daí informação e também de medicação nesse momento. Porque a oncologia ele evoluiu muito, né? Tem muitos tratamentos Exatamente. hoje que tornam essa jornada aí de tratamento muito menos penosa. E os tratamentos hoje também, eles tiram essa agressividade, né, da doença. Exatamente. Eu tomo como exemplo o Mário, que tinha assim, uma boa condição financeira, Sim. tratou nos melhores lugares e nos últimos dias dele ele já estava usando morfina, Olha que era só. uma dor insuportável, né? Então se você presencia isso, né, e fala assim, olha, o Mário ele tinha condição financeira, imagine Quem não as pessoas tem. que não tem nada e vão sofrer a mesma coisa, mas sem a medicação, né? O Mário usou muita morfina, né? Muita dor, né? Muita dor. E a gente, pelo menos, né, alguns tratamentos surtem efeito, tal, nem sempre leva à morte, mas em alguns casos que levam à morte, a gente pelo menos tenta fazer com que as pessoas sofram menos, né? Olha, doutor, eu acredito que é um serviço para esses pacientes, essas pessoas que infelizmente tiveram esse diagnóstico positivo, que não é um diagnóstico fácil, né, mas que torna um pouquinho menos difícil essa jornada, como eu falei. E como é que as pessoas fazem para se aproximar mais, ter o conhecimento dos serviços que esse instituto oferece, doutor? Nós temos o nosso escritório, que fica na Joaquim Murtinho 683. O Instituto ele tem uma sede própria, mas como nem sempre tem pessoas que, né, a gente tem um mini auditório no Instituto, então a gente atende pela Joaquim Murtinho 683. Então é só lá e assim a gente pede já para levar o laudo. Né, Chega com a documentação, apresenta. Se tiver a negativa do SUS, também já ajuda bastante. Primeiro tem um procedimento administrativo que é necessário, né? Para judicializar a causa, é um trâmite necessário. Precisa ter feito o pedido. Exatamente. Assim, a gente já conseguiu eliminar a medicação de 80 mil. Olha só. Então, assim, não... E o Poder Judiciário, e eu falo na pessoa, né, do então juiz, Dr. Lindotti, que hoje é desembargador, ele fez um trabalho fantástico, né, de organizar a saúde, né? Antigamente não era eficaz, né? Uma vez eu fui reclamar com o Dr. Lindotti de uma prescrição errada, né? Era 100 miligramas e deram de 50, só dando um exemplo, né? Sim. Ele ficou revoltadíssimo, né? A gente está falando de coisa séria. Com certeza. Nós estamos falando da vida de uma pessoa. Não está porque aquele lá é mais barato, não. A gente não pode lidar com a vida do ser humano assim. Mas ele deu um esparro que é uma pessoa muito interessante. Com certeza. Assim, ele levou aquilo lá. Hoje tem outro juiz também atendendo muito bem. Mas a presença do Dr. Lindotti na saúde foi um marco muito positivo. Olha que maravilha, doutor. Essa valorização da vida, né? A gente precisa ressaltar isso. Porque, infelizmente, a gente tem contato também com histórias que não têm essa mesma visão, essa percepção quanto... a vida é algo muito importante e a gente precisa preservar. Eu diria mais, isso também não deixa de ser um trabalho de responsabilidade social. Sim. Né? Eu acho que todos os atores, né, da sociedade hoje, ela não pode ficar alheia ao que está acontecendo. Né? Ah, não, isso daí é problema do poder público. Não é assim. Isso. Então, assim, cada vez mais, eu acho que as empresas, né, ele tem que abraçar uma causa. Né? Entendi. Eu tentei, inclusive... fomentar essa responsabilidade, né? A questão do autismo, né? É impressionante a quantidade de pessoas hoje que têm crianças muito grande. Com autismo dentro da algum família. Grau, né, de autismo. E a gente não conhece. Assim, eu vejo a vereadora Maísa Leão, que fala muito sobre autismo, que ela tem conhece um filho, bastante a matéria, um trabalho interessante. Mas eu acho que, assim como eu faço, né, esse trabalho com as pessoas, com pessoas portadoras de câncer, a gente tem que incentivar
as entidades para também abracem outras causas. Entendi. Né? Fazer a sua parte, né? Cada um faz a sua parte Entendi. e não deixa de ser. Logicamente que ninguém faz por isso. Né? Mas eu percebi que depois acaba virando um grande diferencial. Né? Você agregar o seu escritório de advocacia com um trabalho dessa ordem, ele acaba sendo um grande diferencial. Olha, o escritório tem uma preocupação, tem um compromisso com responsabilidade social. Né? Ele tem um olhar diferente para a relação humana. É uma energia maravilhosa, né? Bom, Que a gente daí não tem preço. Que a gente se envolve. E você, como comunicadora, comprometida com as causas sociais, lanço aí um desafio, né? Para que outros, né, tragam Com outros. certeza. O exemplo constrói, né, doutor? Eu acredito que a gente precisa mostrar essas atitudes, pessoas que realmente estão comprometidas com essa transformação social, né? Eu falo assim, que o Instituto foi uma grande acertada, né? Tirada assim num momento difícil, né? Porque sim, na dor. Eu sofri muito, né? Assim, sofri em todos os sentidos, né, pela amizade que eu tinha com o Mário e tal, mas foi uma sacada assim genial, né, que é assim que a gente supera a dor, né, fazendo alguma coisa boa, né, fazendo alguma coisa que ajude o próximo, né. Gente, que maravilha. Doutor, eu adorei esse bate-papo, adorei ter esse tempo, aprendi muito, adorei esse conteúdo que a gente pôde transmitir aqui. Queria que o senhor voltasse mais vezes aqui. Podemos marcar uma próxima visita, trazer uma pauta interessante, que eu sei que história e conteúdo transformador o senhor tem muitos, né? Olha, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Né? A gente, além de gostar, né, de fazer isso, a gente tem que transmitir esses exemplos, sim, né? Então toda vez que for chamado, mas fica aí a sugestão aí, para que outras entidades também mostrem o seu trabalho. Com certeza. Assuma essa responsabilidade, né, com a sociedade, a gente realmente construir aí um futuro melhor para todos. Com certeza. Doutor Uciel Tavares, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1. E se você quiser rever esse programa, o QR Code está aí na sua tela. Boa noite.